Olá, boa tarde a todos. Eu sou o Carlos Alberto Saad, do Dimensão Desenvolvimento Pessoal. É muito bom estar aqui com você. E hoje eu tenho algo que para mim é de extrema importância passar para você. Estou aguardando mais algumas pessoas chegarem nesta live e eu estou até entusiasmado com a ferramenta que eu vou poder hoje passar para você. A todos que estão já aí nos assistindo, eu quero dar um alô, né? E logo mais estaremos juntos num próximo treinamento, lembre-se disso. As saudades batem, né, de cada treinamento para o outro. Mas o que eu tenho a dizer hoje é muito em relação àquilo que limitam as pessoas, e elas não entendem, por mais que possam existir mudanças, algumas pessoas não entendem o que acontece, como é que funciona esse processo, como é que existe algo que eu possa construir de diferente. E o que eu vou falar disso é exatamente isso, a construção do seu mundo. Nós construímos o nosso mundo e, inclusive, caso a caso, fato a fato, muitas vezes, num pequeno fato, nós já estamos construindo um mundo diferente. Para iniciar, eu vou dar um pequeno exemplo. E aconteceu agora, recente, voltando de viagem do carnaval. Estávamos eu, a minha esposa e meus 2 filhos no carro, e o trânsito parou, deu aquela parada. Aí eu estou ali tranquilo, desci, dei uma espreguiçada, parou o trânsito mesmo, não tem o que fazer. A minha esposa começou a fazer um trabalho manual dela que ela estava fazendo. A minha filha aproveitou para continuar a dormir, porque ela já estava dormindo, e o meu filho ficou emburrado. Porque cada um viu o mesmo fato de uma maneira diferente. Principalmente os meus 2 filhos foram criados da mesma maneira, foram criados iguais. E acontece um fato. Um leva para um lado, pelo menos no mundo a qual ela está naquele instante construindo, levou para um lado positivo. O outro já começou a levar para um lado negativo. E claro, isto limita. Mas antes de mais nada, eu quero passar um vídeo de um depoimento. E após esse vídeo, aí nós vamos conversar um pouco mais. Vou chamar aqui meu grande amigo Rodrigo Zanel. É com você, Zanel. Eu conheci o Dimensão por causa de uma curiosidade sobre mim mesmo, sobre evolução como ser humano. Me joguei no desconhecido no primeiro dia de treinamento e hoje, alguns treinamentos depois, na etapa final aí de uma escada, eu me sinto uma pessoa muito mais realizada. Eu realizei alguns projetos meus, eu aprendi a identificar outros projetos, eu aprendi a respeitar a história das outras pessoas, eu aprendi a respeitar mais da minha história, eu aprendi a gostar mais de mim mesmo, e hoje com certeza eu me vejo uma pessoa muito mais evoluída e com muito mais possibilidade de descobertas e de evolução para trazer luz para minha vida e trazer luz para as pessoas que estão à minha volta. A Dimensão foi fantástica. É por aí, um grande depoimento. Muito obrigado, Rodrigo, por estar aí, né, nos mostrando toda essa mudança, essa dinâmica, essa vivência. E isso é muito interessante. Agora, como é que acontece isso dentro de um final de semana? Como é possível? Como foi a última live que eu fiz e apresentei o vídeo da Andréa Anjos? Como foi possível, de repente, uma pessoa simplesmente entrar numa sexta-feira perdida com a vida, desanimada com a vida, e em apenas algumas horas, de uma sexta-feira à noite até domingo, final do dia, sair com aquela vontade de viver? É possível isso? É possível sim. Tem um vídeo explicativo que eu acabei de pegar aí pelo Face, achei muito legal, muito interessante, que acredito que possa dar embasamento naquilo que eu vou compartilhar com você. Preste atenção nesse vídeo.
Why does life sometimes feel so wrong? Running in circles and you don't belong. I always knew that this day would come. It's time to break free, meet me on the run. But what am I running from? And I look up to the open sky, hopes in my heart, dreams in my eyes. Will I ever make it right this time? And all I can do, and all I can do is try. Muito interessante esse vídeo, porque mostra, na minha opinião, como de repente uma pessoa, a maneira de ele ver o mundo dele, faz com que ele se torne diferente. Ele consiga exatamente sobrepor tudo aquilo que estava à volta, os obstáculos todos, e conquistar o seu sonho. Eu vou passar para vocês o vídeo, só que ele caiu aqui. Me dá um segundo, por favor, que eu preciso, eu vou dar uma saída e já venho em alguns instantes. Ok, estou de volta. Desculpa que eu tinha um vídeo preparado aqui, tinha mais algumas coisas, mas como é ao vivo, infelizmente a hora que eu abri, eu fui mexer e ele saiu. Mas vamos lá, vamos continuar entendendo como é que esse menino, de repente, o que aconteceu com ele, o que pode acontecer nas nossas vidas, porque eu conheço hoje tantas pessoas desesperadas na solidão, desesperadas exatamente por causa do seu lado financeiro, desesperadas pelo seu lado emocional, desesperadas pelo seu lado profissional, pessoas cansadas de fazerem aquilo que faz. E eu, particularmente, muitas vezes não compreendo como uma pessoa consegue viver desta forma. Como é que uma pessoa que às vezes vai a um restaurante para se divertir e encrenca porque de repente uma comida veio errada, quando é mais fácil só pedir para trocar, mas a pessoa acaba vendo um mundo de uma maneira diferente. E isso traz o quê? Cada vez mais problemas. Eu vou para o quadro negro, e no quadro negro talvez eu consiga explicar melhor. Eu vou sair desse estúdio e vou para o outro. Lá vou eu. Muito bom, produção. Essa maneira de vir de lá para cá, para o estúdio, do estúdio para a lousa, foi muito boa. Muito bem, estou aqui neste instante para mostrar a você o que para mim foi uma descoberta mágica durante todo o meu trajeto. E você vai entender a diferença em relação a pessoas que querem fazer e ter antes de ser. E isso é algo que é simples de entender. Talvez não seja tão fácil a transformação, mas é simples de entender. Muito bem, preste atenção. Quando você vê alguma coisa, algum contexto, você cria o seu mundo. Você faz a construção da sua realidade.
Por exemplo, em dezembro agora de 2016, eu fui num churrasco de confraternização. E ali, de um amigo meu, uma indústria de um amigo meu, e nesse churrasco, conversando com algumas pessoas, eu encontrei aquele funcionário padrão, sabe? Aquele trabalhador padrão, pessimista. E para ele, patrão significava simplesmente opressor. Então o patrão era opressor. Como é que ele via? Ele estava vendo, o mundo que ele estava vendo, ele estava criando um mundo onde patrão é opressor. E aí vem o ser, fazer e ter. Como é que ele era naquele mundo? Ele era uma pessoa onde naquele mundo que ele participava, o patrão, ele era egoísta, aproveitava demais o trabalhador, era uma pessoa fria, insensível, não quer nem saber da história, apenas patrão opressor. E como é que ele agia? Porque se ele era assim, ele agia de uma maneira. Ele agia exatamente como qualquer operário normal. Ele entrava no horário que tinha que entrar, saía no horário que tinha que sair e recebia aquilo que estava combinado, apenas isso. E inclusive ele, na conversa, estava se vangloriando que algumas vezes acontecia de bater o sinal de saída e a peça estava em produção. E ele não esperava alguns instantes para aquela peça terminar, ele parava a máquina ali e a peça era jogada fora, porque não terminava a produção. E claro, então essa era a maneira que ele agia. E o que ele obtinha? Qual era o resultado dele? Pergunta se alguma vez ele foi o funcionário do mês, quando tinha aumento, se ele recebia o aumento, principalmente quando tinham promoções. Ele não recebia. Então, quanto mais ele fazia daquela maneira, mais ele tinha o resultado. Ou seja, os outros ganhavam alguma coisa, a qual ele chamava de puxa-saco, mas ele não tinha nada. Aí ele reforçava mais aquilo que ele criava. Então ele fez a sua realidade. Quanto mais ele era daquela maneira, ele agia daquela maneira, ele obtinha aqueles resultados, mais ele reforçava aquele seu mundo, onde o patrão era sinal de opressor. Sem conhecer a mínima história daquela pessoa, a qual eu conheço, que começou do zero, andou muito tempo carregando mercadoria nas costas de ônibus para poder fazer a sua pequena indústria, trabalhando de domingo a domingo. Construiu aos poucos uma indústria pequena, não grande, com 80 e poucos, quase 100 funcionários, mas uma pessoa que batalhou muito por merecimento e inclusive oferecia muitas vantagens para aquelas pessoas que ali estavam com ele. Mas aquele indivíduo especificamente tinha criado um mundo muito complicado. Assim acontece com pessoas pessimistas, as pessoas pessimistas que andam por aí. Como é que elas veem o mundo? Elas veem o mundo de uma maneira que nada dá certo. É aquele lazarento. Puxa, deu tudo errado, acordei com o pé esquerdo. Eu não sei o que tem contra o pé esquerdo, mas acordei com o pé esquerdo. Então a pessoa cria o seu mundo, a sua realidade, da maneira que ela vê. Aí ela vai ser daquele jeito. E a partir do momento que a pessoa vê o mundo de uma maneira pessimista, de uma maneira que as coisas não darão certo, ela vai agir da maneira com que ela é. A partir do momento que ela faz daquela maneira, ela obtém os mesmos resultados. E quanto mais resultado ela obtém dessa maneira de fazer, mais ela vê e mais ela reforça aquele mundo de pessimismo. Eu trabalhei em produção, em parte de televisão, de comerciais. Eu lembro que tinha um produtor específico que tudo aquilo que tinha de ideia diferente, vamos fazer aquilo? Ele parava, não vai dar certo. Ele nem tentou. Ele não ia à frente. Quantas pessoas pessimistas você conhece? Quantas vezes você já foi pessimista na sua vida? E é importante analisar como você vê o mundo no seu contexto, porque pode ser na parte profissional, pode ser na parte pessoal, pode ser até na parte espiritual. Como é que você está olhando, como você está criando o seu mundo, a sua realidade. Tem casais que nós conhecemos, que nós atendemos, que a pessoa quer ter um relacionamento
de fadas, daqueles de contos de fadas. Entretanto, a gente vai conversar com a pessoa, pelo menos com uma das partes, e nós percebemos como ela vê o relacionamento. E aquilo que ela vê um relacionamento com dificuldades, ela vê um relacionamento de sacrifício, ela vê um relacionamento onde ela é obrigada a simplesmente ceder. Então ela cria um mundo de dificuldades. Aí ela é exatamente aquele mundo que ela criou. E ela vai agir daquela maneira. E ela vai obter cada vez mais aquilo que ela exatamente está criando. Pessoas que têm ciúme da mesma maneira, elas criam um mundo de uma maneira. Eu tive uma namorada, vou contar para você. Eu tive uma namorada, quando garotão, e, claro, já conhecia a menina, não sabia como ela era, mas aos poucos nós vamos descobrindo. E eu percebi que ela era muito ciumenta. Hoje, entendendo mais, na época eu não entendia tanto, eu simplesmente me senti sufocado e acabei realmente terminando a relação. Mas na época eu não tinha aquela instrução, eu não tinha aquela... O que estava acontecendo com a pessoa? E eu percebi que, como é que ela via o relacionamento? Para ela, toda pessoa com que ela se relacionava significava perigo. Então ela criava um mundo de perigo onde a pessoa que estava com ela, algum momento, iria traí-la. Então como é que ela era? Ela era uma pessoa desconfiada. E como ela agia, parecia um detetive particular, impressionante. Entrava qualquer mensagem, alguma coisa, alguém olhava, alguém ligava, batia um vento no cabelo, tem alguma coisa aí. E aí o que acontecia? Ela agia desta maneira. Qual o resultado que ela obtinha? Cada vez mais preocupação. Principalmente, ela se relacionava com uma pessoa que tinha, que como eu no caso, mil amizades, me dava bem com muita gente, então todas as pessoas vinham conversar comigo. Você imagina como ela sofreu, porque ela obtinha na cabeça dela uma pessoa que estava a qualquer momento a ponto de trair. Aí você pode me perguntar, Carlos, o que fazer? Antes disso, deixa o bonequinho aqui olhar, dá um like aqui no vídeo, ele está mostrando aqui o like, seja bem-vindo. Eu gosto dele. Assim que, quem sabe você lembra de dar um gostei, estou gostando. Isso é legal. Aí você pode perguntar, o que fazer? Eu vou te dizer uma coisa. Por isso que eu gosto demais de treinamentos, principalmente do Inner Training Questão de Honra. Porque ali você vai entender como você vê, você vai entender, pelo menos em alguns contextos, tá? Como é que você tem criado o seu mundo, principalmente naqueles contextos que não estão sendo produtivos, que não estão sendo adequados à sua realidade, ou pelo menos aquilo que você deseja. E é necessário com que você simplesmente destrua a maneira com que você está vendo aquele contexto. Aí sim, você começa a criar um mundo diferente, uma nova realidade. E aí você passa a ser uma pessoa diferente, vai agir de uma maneira diferente, vai obter cada vez mais resultados. Em momentos de crise, quantas pessoas eu ouço, escuto, reclamando. Estamos em crise, sempre arranja desculpa e apontando o dedo para outras pessoas, ou para fatos, ou para governo, seja lá para o que for. E essas pessoas, elas passam a vida reclamando, em vez de mudar a maneira com que vê. Porque eu vejo muitas pessoas aproveitando as oportunidades, principalmente as oportunidades que estão ali nas suas mãos. Então, o Inner Training Questão de Honra. E não só o Inner Training, você que já passou pelo Inner Training e já começou a compreender um pouco mais disso, e lá nós aprofundamos isso, não só na parte teórica, na parte da comunicação, que isso aqui é apenas um complemento do que você vai ter lá, como você vivencia a destruição, a desconstrução da maneira com que você enxerga aquilo que está te gerando obstáculos, que está te impedindo de ser um pouco mais feliz. Eu acredito
que você que já fez esse treinamento, o Inner Training Questão de Honra, no Expandindo a Sua Visão, se aprofunda mais nisso aqui. No Reencontrando o Seu Eu, no Limite, também você te vem em cima do ser. E para mudar essa maneira de ser, porque quando você muda esta maneira, isso aqui tudo muda. Mas é necessário você realmente se interessar em querer buscar uma vida melhor. Então é isso. Vamos voltar para o estúdio que tem mais depoimento. Como é possível através de simplesmente você mudar a maneira de ver o seu mundo, como você pode construir um mundo melhor para você. Nos seus relacionamentos, na sua parte profissional, na sua vida, naquilo que você quiser. Eu acredito nisso porque isso mudou a minha vida. Isso é apenas a pontinha do iceberg que se tem dentro de alguns treinamentos, iniciando no Inner Training Questão de Honra. Então, voltando para o estúdio, vamos lá? Errou! Mas vamos lá. O que eu não compreendo, realmente o que eu não compreendo, pessoas que nós conhecemos, às vezes até nós mesmos, você, familiares, amigos, entes queridos, que quando algo não vai bem, como essas pessoas não entendem que é necessário mudar a maneira de ver o mundo. Que é preciso destruir aquela realidade que está te limitando e construir uma nova realidade. E fatos não precisam ser assim grandes jornadas de sonhos e tal. Não. Às vezes num momento de felicidade. Há poucas semanas atrás, nós fomos a um restaurante, estamos sentados nós, da família, e eu vejo numa mesa perto uma família que foi ali para se divertir, com certeza, ou pelo menos ter alguns momentos de prazer. E a criancinha fez alguma coisa que eu não sei o que foi, derrubou um copo de água, um copo de suco, de refrigerante, coisa que criança faz. O humor do pai mudou completamente. Qual é a maneira que aquela pessoa, aquele pai, ele viu aquele contexto? Provavelmente com uma coisa, um absurdo, uma falta de cuidado. Uma criancinha de 4, 5 anos, você exigir demais dela, ela está aprendendo a ter controle. Como ele criou um mundo dele, ele agiu exatamente como ele criou aquele mundo, de uma maneira, de um educador, provavelmente de um pai crítico, negativo. Você que já fez esse treinamento conhece e sabe o que estou falando, e isso é algo complicado demais, porque os pais que vivem nesse pai crítico, principalmente no negativo, acabam sendo pessoas que não ensinam nada. E ele agiu daquela forma, exatamente daquela forma. Qual o contexto que ele teve, o que ele obteve? Ser, fazer e ter. Ele teve, claro, a esposa ficou, ou pelo menos a pessoa que estava acompanhando ele, devia ser a esposa, com um bico desse tamanho, a criancinha chorando, ou seja, incomodando as pessoas que estavam em volta, por uma simples coisa. E aí, eu me pergunto, o que você anda fazendo com o seu mundo? Como você anda criando no seu mundo? Algo que eu acho fantástico, quando as pessoas passam pelo Inner Training, que é pelo primeiro treinamento, principalmente quando estão com algumas dificuldades, poucas palavras bastam para que ela retome a maneira de ver diferente aquele contexto. Porque elas entendem muito mais esse processo. E é um processo que ele é simplesmente uma ciência. Não é um processo aleatório. Ser, fazer e ter. E realmente a grande maioria quer ter e fazer antes de ser. E isso, eu vou te contar uma coisa. Não é possível. Realmente é algo que não é possível, porque ele limita o ser. Aí nós falamos a respeito de pessoas que não querem. Eu não preciso disso. Disso o que você não precisa? Você não precisa passar pelo que, se mal você conhece. Já quando a pessoa já inicia falando que não precisa, é sinal que alguma coisa não vai bem, porque ela está julgando algo que ela não conhece. Como ela está criando esse mundo? Como ela está vendo aquela informação que está chegando a ela? Porque uma das missões, e eu falo missão realmente, não missão em termos espiritual, não, missão de vida, do Dimensão,
é poder fazer com que mais seres humanos possam realizar, ou pelo menos ter uma qualidade de vida melhor, porque a nossa vida já é tão curta, nós temos tão pouco espaço de tempo com as nossas pessoas, com os nossos amigos. Recentemente, minha mãe faleceu agora em julho passado, e na última comemoração que nós tivemos do treinamento do Limite da Honra, acabou sendo na casa do meu pai. Meu pai acabou falando algumas coisas que isso eu já escuto. Ele esteve com a minha mãe durante 66 anos. 66 anos. 61 anos de casado e mais 5 de namoro. E uma das coisas que ele lamenta é que desses 66 anos, em média, ele dormiu 22. Ele trabalhou praticamente mais 22. E ficar com ela e com a família, supondo, mais 22. Só que eu sei que não era assim, porque ele trabalhava muito mais do que isso. Ele trabalhava muitas vezes sábado, domingo. E quando ele estava em casa, ele trabalhava também, porque ele é uma pessoa ativa, então ele consertava uma coisa, fazia outra e tal. Quantas horas, quantos dias, quantos meses realmente ele ficou com a minha mãe? Uma pessoa de 86 anos. E ele ensinando outras pessoas a ver o mundo de uma outra maneira. Por isso, quando nós falamos de treinamentos, de palestras, de livros, de workshops, invista na pessoa mais importante que é você. Esse é só, o que eu te passei é um pequeno conteúdo do que nós trabalhamos dentro dos treinamentos. Quando eu conheço pessoas, claro, se você conversar com alguém que já passou por todos os nossos treinamentos e completa o último que se chama R2. E uma frase que beira muito essas pessoas é a seguinte: meu mundo, minhas regras. Significa o quê? Que é o mundo dele. Ele está começando a entender que é possível criar novos mundos a cada instante, a cada momento. Você que está aí me assistindo, daqui a pouco, final de semana, você vai sair, vai aparecer um fato, e ali você vai ter a opção de escolher ficar irritado com esse fato, reagir com uma maneira agressiva, ficar magoada, ficar lamentando, ficar de mimimi. Ou seja, reagir de uma maneira negativa, reativa, ou agir de uma maneira congruente, de uma maneira adequada, de uma maneira proativa, de uma maneira positiva, de uma maneira que te faça e faça as pessoas que estão à sua volta viverem um pouco melhor. Então essa foi a live de hoje. Eu acredito que na próxima semana eu venho com mais uma ferramenta, com mais um conteúdo para que você entenda um pouco mais o que significa estar conhecendo mais sobre si. Infelizmente são técnicas que nossos pais não nos ensinaram. Nós não aprendemos nas escolas. Infelizmente, isso deveria, eu estou tentando, eu e a Fabiana buscamos ensinar isso aos nossos filhos, para que pelo menos eles consigam ter um caminho de vida mais adequado, mais feliz, mais emocionante. Mas nossos professores também não conhecem isso. E aqueles que têm oportunidade de conhecer, alguns, não todos, mas alguns, não querem. Infelizmente, poucos entendem e poucos mudam os seus mundos. Por isso, eu vejo como os treinamentos um privilégio. Você que fez sabe, você que fez entende o significado de mudar a maneira de ver o seu mundo. Eu faço isso comigo. Deu certo para mim. Em todos os contextos, e quando acontece de eu procurar um exemplo, eu dou o exemplo da minha timidez. Porque eu fui tímido, aquilo me atrapalhou muito. Você imagina como eu falo muito nisso? Porque isso realmente me marcou. Eu deixei de consumir sonhos. Eu deixei simplesmente sonhos serem destruídos, serem dizimados, serem apagados. Ou seja, sonhos que simplesmente ficaram em sonhos, não foram vividos por uma simples palavra chamada
timidez. Esse foi o meu caso. E eu consegui sair disso com tanta naturalidade, com tanta facilidade, quando eu entendi o processo. Tanto que hoje eu olho para essa câmera, eu olho para você quando está ou numa plateia, quando está numa palestra, num evento, tranquilo. Claro que sempre dá aquele friozinho na barriga, que esse eu guardo, que é exatamente a preparação para ver se está tudo certo, se não falta nada. Como acontece, eu comecei essa live, um vídeo que estava aqui desapareceu. E não pode acontecer, acontece, nós temos que estar preparado. Em falar em vídeo, eu vou passar aqui o último depoimento, eu vou chamar para estar com a gente nosso amigo Júnior, que ele fez um depoimento que eu achei muito legal. Então, Júnior, a palavra é com você. Eu recomendo a todos que façam o Inner Training, questão de honra. Um treinamento fantástico, equipe de menção é incrível, deposito toda a minha confiança neles. Conheci através de um amigo o Inner Training, ele por alguns meses insistia para que eu fizesse treinamento e eu sempre relutando. E no momento em que eu decidi fazer, que eu tomei o passo, acho que foi um dos passos mais importantes, mais determinantes assim, da minha vida, porque o Vitor estava vivendo uma vida antes de conhecer o Dimensão, sem propósito, não tinha objetivo de vida, apenas ele vivendo a vida, empurrando com a barriga, né? E participei de alguns treinamentos, expandindo, limite, reencontrando, R2 agora, e todos esses treinamentos me deram uma bagagem fantástica, isso em um pouco menos de 2 anos. O Inner Training ele é o primeiro passo de uma jornada, e a partir do momento que eu decidi dar esse primeiro passo, a minha vida começou a mudar, em todos os aspectos, pessoal, familiar, profissional, e minha vida mudou completamente. Meu relacionamento com a minha família não era muito bom, era um clima de muitas brigas, e hoje eu consegui trazer um equilíbrio para dentro da minha casa. A minha vida pessoal também, meu relacionamento interpessoal com amigos, familiares, no trabalho, melhorou muito. Eu sempre fui uma pessoa que tinha uma personalidade muito forte, minha maneira de agir com as pessoas era um tanto quanto agressiva, e com os treinamentos eu consegui trazer o equilíbrio para dentro de mim e conduzir a minha vida de uma forma mais tranquila, mais serena. E faça o treinamento, ele é um treinamento fantástico e realmente transforma vidas. Dimensão transforma vidas. Agora voltamos com áudio e tudo, espero que dê tudo certo. Muito obrigado, Júnior, pelo seu depoimento fantástico. E é gostoso poder escutar coisas assim. Você que já fez o treinamento e pegar esse conteúdo que eu passei hoje para você e agregar dentro daquilo que você aprendeu a respeito de mapa, você vai perceber o quanto mais ainda você pode começar a integrar e mudar a sua realidade. Você que já participou de outros treinamentos, cada vez mais o quanto só esse pequeno conteúdo, quanto isso vai te trazendo mais luz no final do túnel. Você que não participou, busque fazer o Inner Training. Não só você vai entender esse conceito que nós estamos falando de mapa, que é muito amplo, talvez um dos conceitos mais importantes na comunicação interna e externa que nós temos na vida. E integrando este conceito, quem sabe você possa mudar completamente a sua realidade. E aí, para finalizar, o que eu busco recomendar, primeiro, respirar antes de reagir, para que você possa entender como você está naquele instante construindo o seu mundo. Respira fundo umas 2, 3 vezes e busque reconstruir imediatamente, até que isso vire algo automático dentro de você. E outra, busque andar com pessoas congruentes com você. Não é chutar aquelas outras não, mas busque andar com pessoas também que requerem, que estão ali querendo alinhar o seu sonho, que sejam positivas, que tenham esperanças, que são otimistas, porque isso faz também grandes diferenças nas nossas vidas.
Vou ficar por aqui. Um bom final de semana para você. Muito obrigado por estar acompanhando. Obrigado, acho que foi o Felipe que ligou, nem vi quando eu estava sem áudio. Eu sei que isso é legal. Agradeço a todos vocês que estão assistindo. Eu não consigo ver o nome de todos. Estou com o computador aqui do lado. Mas a Pri, Karina, Antônio Braga, quanto tempo a gente não se vê. Vem aparecer, vem no encerramento dar um abraço na gente. Olha quanto tempo, que gostoso estar vendo você. E quem mais está por aqui? Juliana Santos, Natasha. A Natasha a gente está se vendo toda hora, muito gostoso. Karina, já falei, Bruna, Giovanni e outros mais. Felipe que está por aí. E todos que assistirem, compartilhem, para que mais pessoas possam também ter a grande oportunidade de transformar aquele momento que é péssimo, é ruim, é pessimista, é de azar, sei lá, do jeito que você está chamando por aí, mas transformar aquele momento numa coisa gostosa. E assim, como uma chave. Você precisa ser o piloto da sua vida. Não deixe as emoções, não deixe aquelas tagarelas, aquelas vozes internas, não deixe aqueles valores que não te servem mais, daquelas crenças que são antiquadas e que também te limitam, pilotarem a sua vida. Porque você merece uma coisa, no mínimo, ter mais momentos de felicidade. Então, muito obrigado, divirtam-se, cuidado, final de semana. E estamos iniciando, após o carnaval, né? Estamos iniciando 2017. Vamos entregar para 2017 o nosso melhor. Abraço. Fique com a vinheta final, que eu fiz alguma coisa e espero que você goste. Até mais. Tchau.